Fala, nação alviverde, beleza, rapaziada? Então, bora aqui acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês em primeira mão, esse corte aqui do canal ESPN, trazendo pra gente informações ao vivo do Verdão, que joga hoje, rapaziada, o primeiro jogo, né, da final contra o Novo Horizontino, às 8 horas da noite, na Arena Barueri. Bora acompanhar todas as informações aqui que trouxeram pra gente, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o like e também comenta aí, rapaziada, qual é o palpite de vocês aí para o jogo de hoje? Solta aí nos comentários e agora vamos para o vídeo. Equipe do interior. Eu vou chamar o Rafael Valente, que está conosco, para atualizar então o Palmeiras, que faz essa primeira partida na Arena Barueri. O Palmeiras será que vai repetir a escalação? Algo que é raro, mas tem sido comum até nessa temporada, Rafa. Bom dia, Bruno. Bom dia também pro Donk, pro Jailson, pro fã de esporte. Você falou muito bem. É raro, mas nessa temporada, é raro na era Abel, né? Mas nesta temporada tem acontecido. Eu vou até citar 3 jogos em que isso aconteceu consecutivamente, que foi Corinthians, Vitória e Inter. O Abel repetiu o time. A tendência é que o Abel repita, sim, o time que venceu o São Paulo no domingo por 2-1 na Arena Barueri, na semifinal. Pode ser, a única dúvida é o John Arias, e aí ele teria que arriscar, né? Colocar o John Arias como titular, tirando o Maurício ou o Alan. E o termo é arriscar, né? Porque o John Arias, como a própria comissão técnica tem dito nessas últimas semanas, ele ainda não está 100% fisicamente, ainda não está na sua melhor forma para começar uma partida. Então seria um risco. A tendência é essa, a gente vê o John Arias no banco de reservas com opção para o decorrer do jogo, e aí o Palmeiras, o Abel repetindo o Palmeiras com um time que venceu o São Paulo, jogou muito bem, jogou tranquilo, é a formação ideal hoje, né? O Abel define isso, essa é a formação ideal, é o que ele pode ter de força máxima nesse momento. E o Palmeiras vai ter até um reforço por conta de uma questão burocrática envolvendo o Novo Horizontino. O Novo Horizontino não vai escalar o meia Rômulo, que é do Palmeiras, está emprestado ao Novo Horizontino, mas para jogar hoje, o Novo Horizontino teria que pagar uma multa de R$ 1 milhão. Essa multa não foi paga, então ele está fora do jogo, ele é vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 5 gols. Talvez o Novo Horizontino tope pagar essa multa para o segundo jogo lá em Novo Horizonte, né? Vocês estavam falando das finais do Palmeiras, essa é a 7ª final consecutiva, que já é um recorde na história do Palmeiras, e o Palmeiras tem 4 títulos sempre quando foi o mandante do segundo jogo. As 2 vezes em que perdeu a taça foi como visitante para o São Paulo em 2021 no Morumbi e para o Corinthians ano passado na Neoquímica Arena, né? Já do lado Novo Horizontino é uma tentativa de fazer história. É a 19ª vez, viu, Bruno, que um time do interior faz uma final de Campeonato Paulista contra um dos grandes, um dos considerados grandes. Mas apenas 2 vezes a gente viu o time do interior sair campeão. Em 86 a Inter de Limeira contra o Palmeiras e em 2014 o Ituano contra o Santos no Pacaembu numa decisão por pênaltis. Novo Horizontino está sonhando, é o time de melhor campanha na competição. Então vem para essa final também animado, viu, Bruno? 86 e 2014. Obrigado, viu, Rafa? Então, as 2 vezes onde equipes do interior venceram times maiores, né? O Santos não é da capital, mas equipes entre os maiores aqui do estado. Donk, você acha que o Abel tem motivo para mudar a escalação do Palmeiras? O motivo é o Arias, né? Deve colocar ou não? Eu acho que tem que ser uma coisa muito natural. E assim, no momento que você imaginaria que o Arias entrasse no lugar do Maurício, acho que era o que todo mundo imaginava. Mas o Maurício subiu de rendimento em meio a esse aspecto. E aí tem até uma questão hierárquica. Acho que o Arias naturalmente vai se tornar titular do Palmeiras. Acho que é uma questão de tempo, a ver na posição de quem. Mas eu entendo ele manter o time, uma vez que tem dado certo, a atuação que teve contra o Palmeiras. E acho que até uma forma condução dentro da questão hierárquica do time. Então, a meu ver, eu entendo a decisão de ainda não colocá-lo como titular, embora acho que isso mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo. Porque o Maurício jogou muito bem contra o São Paulo, não foi, O primeiro tempo dele foi sacanagem. Foi O mesmo. Maurício jogou muito. Tanto que o recado ali é que o Arias entra no lugar do Alan, né? O Arias entra pelo lado direito. O Arias não entra no lugar do Maurício pelo lado esquerdo. Então, tem essa possibilidade também. O Arias foi contratado para ser titular, é óbvio. Mas no momento o Maurício está jogando bem, que era ali onde ele possivelmente poderia ser escalado. Então agora o Abel Ferreira vai tentar jogar ali. Ele não pode perder os caras que estão jogando bem como titulares e vai guardar esse Arias justamente que ele pode entrar nas 2 funções. E aí ele já fez essa substituição contra o São Paulo. Já bota o Arias no lugar do Alan. Então já fica o recado. Ninguém tem vaga cativa, principalmente vocês dois, que tem um cara ali no banco que joga pra caramba e foi contratado a peso de ouro. Então quem tiver pior dos dois, provavelmente perderá a vaga pro Arias. Mas hoje, pra mim, o Arias continuaria no banco.
E a própria dupla Marlon-Andreas também tem jogado bem e assim, segurado uma pressão no meio de campo, não tem, Jailson? E é brincadeira também, esses dois aí. Não é assim, os dois não estão dando conta, eu preciso de alguém que ajude aqui mais. Não tem que mexer ali. Tava falando do sexteto, né? O Marlon Freitas e o Andreas, o Alan e o Maurício, e o Flaco e o Vitor Roque. O Arias vai ter que correr legal mesmo para conseguir ocupar uma daquelas duas vagas do meio, né? Ele também pode jogar como segundo atacante se precisar, mas ele vai ter que correr bem. E nesses dois no meio, não tem o que falar. O Marlon Freitas e o Andreas Pereira, eles tiveram uma conexão muito boa desde o início e eles estão comandando as ações e estão conseguindo também defender muito bem, então não tem por que trocar. Agora, a gente tá falando do Novo Horizontino também, do adversário do Palmeiras, que foi o melhor na primeira fase, que eliminou o Santos e que eliminou o Corinthians, Dom. Merece muito respeito. E que vai fazer o segundo jogo em casa. E merece muito respeito, não só pela campanha, mas pelo trabalho que tem feito na Série B nos últimos anos, né? Um time que, apesar da frustração de não ter conseguido acesso, flertou nas últimas temporadas. Teve a goleada com o Palmeiras, que acho que a gente também tem que fazer um parênteses, que é a questão de um time completamente diferente. E o Palmeiras conduziu muito bem, né? Entre a questão de pré-temporada, estadual, início de Campeonato Brasileiro. Eu não vejo esse jogo tendo tanta influência assim na final, apesar de um 4-0 ser foi a pior derrota da era Abel. Então merece muito respeito, mas não muda o fato que o Palmeiras é o favorito. Até porque nos jogos grandes, o Palmeiras ganhou todos os clássicos do Paulista. Na fase regular, na fase de mata-mata agora com o São Paulo e tendo uma atuação irretocável, assim, uma vitória muito justa do Palmeiras. Então, por mais que o Novo Horizontino decida em casa, teve a melhor campanha, teve o 4-0, é inegável que o Palmeiras é favorito na final. Para você também é favorito, Jailson? Essa campanha e a decisão em casa faz com que o Novo Horizontino equilibre aí essas forças? Não, eu acho o Palmeiras favorito, mas eu tô com a expectativa de ver se o Anderson Moreira vai continuar fazendo o que ele vem acertando taticamente, que é ali aquela pressão logo na saída de bola, que joga ali no 4-4-2, né? Então tem aquela pressão alta, consegue defender bem no bloco médio também. A gente vai falar depois, mas eu tô com a expectativa assim em cima do Novo Horizontino, taticamente falando, mas o Palmeiras é favorito. O Rafa lembrou pra gente então que em 86 a Inter de Limeira venceu o Palmeiras no Morumbi e foi campeã paulista, e que o Ituano, mais recentemente em 14, olha lá, ganhou o título contra o Santos. O São Caetano foi campeão em 2004. Se não me engano, esse de 2004 também era aquele super campeonato paulista. Lembra que as equipes mais fortes não participavam, tal? Mas enfim, o São Caetano foi campeão. Foi em 2002 com o Ituano, o Super Campeonato Paulista. Tá ali embaixo. Verdade. Eu devia ter lido a tela primeiro, né? Não é, Dom? Mas a gente, o rodapé, normalmente a gente passa batido, Desculpa. Então o Ituano venceu em 2002, o São Caetano sim venceu em 2004, com todos os méritos e todos os grandes em campo. O Bragantino foi campeão em 90 e a Inter, como a gente lembrou, campeã em 86. E galera, então começa hoje, né, a grande decisão aí do Palmeiras no Novo Horizontino, às 8 horas da noite, na Arena Barueri. Palmeiras, pessoal, que deve repetir a mesma escalação. Acabamos de acompanhar aí também, né, o canal ESPN trazendo pra gente informações falando sobre a escalação do Palmeiras, que deve continuar, né, no gol ali, Carlos Miguel, nas laterais, Kelvin e Piquerez, na zaga, Murilo, junto com Gomes, né, rapaziada, que vem funcionando. Já no meio, deve ter o Andreas Pereira, Marlon Freitas e Maurício, né, talvez, né, acho que não vai mudar, pessoal, o Maurício com o Arias. Acho que deve continuar ainda com o Maurício, né? O Arias deve entrar no segundo tempo ali, decorrer do tempo ali, deve entrar o Maurício. É isso aí, galerinha. Acabamos de acompanhar aí o vídeo que eu trouxe pra vocês do canal ESPN, falando a respeito do jogo de hoje contra o Novo Horizontino, essa grande final, essa grande decisão, rapaziada. O Palmeiras que entra, né, como favorito, por mais que o Novo Horizontino tenha feito uma campanha, rapaziada, impecável, venceu o Palmeiras no primeiro jogo 4-0, mas temos que lembrar também que o Palmeiras poupou muitos titulares, então, né, hoje o Palmeiras deve ir com o time totalmente titular, o time que vem funcionando, né, o Palmeiras deve manter a mesma formação aí, o mesmo time. De novo, rapaziada, né? Palmeiras vem no gol com o Carlos Miguel. Provável time do Palmeiras deve ser o Carlos Miguel no gol. Nas laterais, Kelvin junto com o Piquerez, né, rapaziada? Já na zaga, Gomes e Murilo, que vem funcionando muito bem. Já no meio deve ter o Andreas Pereira junto com o Marlon Freitas e Maurício, rapaziada. Fica a dúvida, será que o Abel vai optar pelo Maurício, continuar com o Maurício, ou vai colocar o Arias? E aí, o que vocês acham? Solta aí nos comentários, beleza? Deve continuar, né, pessoal, com o Maurício, que ainda mais que jogou muito bem no último jogo. Lá na frente, rapaziada, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque, né, rapaziada? Então esse deve ser o provável time do Palmeiras. Desfalque mesmo, é só o Paulinho que tá se recuperando ainda, rapaziada. Tá em transição aí em campo já. Então, vamos ver aqui, né? Lembrando que o primeiro jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras,
O primeiro jogo foi 4-0 para eles, né? Temos que lembrar também que o Palmeiras poupou muitos jogadores, então, né? Pode ser que hoje o Palmeiras venha daquele jeito, rapaziada. Eu acho que o Palmeiras vence. Não sei se vai ser uma vitória fácil, né? Porque o Novo Horizontino vem fazendo uma campanha muito boa no Paulistão. Então eu acho que não vai ser uma vitória fácil, mas o Palmeiras tem que vencer, pessoal. E convencer, né? Tem que jogar muito bem, conseguir um resultado muito bom aí. E é o seguinte, o reencontro, o que mudou desde a goleada em Novo Horizontino? Com certeza é o time e também o entrosamento do Palmeiras, pessoal. O Palmeiras encontrou o time ideal. O Palmeiras reencontra, né, cadê a informação? Palmeiras reencontra algoz da maior derrota na era Abel. Veja o que mudou até o final do Paulista, pessoal. O Palmeiras enfrentará, né, na final aí o Campeonato Paulista, o responsável pela pior derrota da era Abel, né, que foi 4-0 para o Novo Horizontino. No confronto do dia 20 de janeiro, Abel Ferreira ainda usava o campeonato como parte da preparação física para o restante da temporada. Por isso, levou para o estágio Jorge Ismael de Bialzi, uma escalação mista, né, com Marcelo Lomba, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martins, Larson, Rafael Veiga e Alan, Riquelme, Felipe e Flaco Lopes, pessoal. Então esse foi o time que o Palmeiras levou aí para esse confronto contra o Novo Horizontino, né, que o Palmeiras tomou 4-0. E agora o time está totalmente de cara nova. O Palmeiras conta, né, no gol, igual eu passei para vocês, Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse deve ser o time que enfrentará em campo, né? Que entrar em campo hoje, às 8 horas da noite, na Arena Barueri, rapaziada. Então é isso aí. Essas foram as informações de hoje. Soltem nos comentários o palpite de vocês. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto.